E é um dos grandes desafios que a gente fala em relação à regulamentação das apostas esportivas. Porque quando a gente vê os números, a gente entende o porquê o Estado está tão interessado em tributar. É um mercado absurdamente grande, como a gente já falou aqui. Vai crescer, né? Vai crescer, e tanto que era um dos 3 pilares fiscais, um dos 3 pilares do arcabouço fiscal, dos pilares principais dessa regulamentação das apostas esportivas. Então, é onde o governo federal está extremamente de olho e está ali fissurado para conseguir cumprir as metas que foram combinadas em relação ao governo federal. Enfim, essa parte da tributação é um dos pilares essenciais quando a gente pensa na regulamentação e nos desafios que a gente vai ter. E um outro pilar também é em relação à parte da publicidade. Eu queria aproveitar para a gente puxar já esse gancho para falar disso, porque a gente tem aqui alguns estados querendo restringir, querendo limitar a parte de publicidade das apostas esportivas através de influenciadores. A gente tem casos que ficaram bem famosos, que a gente vai falar aqui, Juju Ferrari, Deolane Bezerra, que sofreram de alguma forma limitações e restrições por causa da divulgação de produtos relacionados a apostas esportivas e cassinos online. E o quanto isso acaba sendo importante, pontos importantes para se observar. Afinal, grande parte dos valores vindos de publicidade desses influenciadores vem das casas de apostas. A gente tem aí contratos milionários, assim, em valores estratosféricos de influenciadores para poder divulgar essas casas de apostas, né? Então, é um grande desafio, assim, e eu acho que a gente pode começar a falar um pouco sobre isso. E é muito difícil a gente não falar de casos envolvendo publicidade sem falar do caso da Blaze, que ficou recentemente muito famoso, né, aqui no Brasil, que começou com os usuários. Para quem não sabe, a Blaze ela é um dos maiores sites de apostas, assim, no Brasil. É sediada no exterior, mas 90% dos usuários dela são brasileiros. Ela está sediada em Curaçao. E os usuários começaram a ter problema com cash out, então na hora de sacar esses valores. Só que o que trouxe um foco muito grande da mídia para a Blaze foi justamente as pessoas que eles tinham nas folhas de influenciadores deles. Então, Neymar, Bruna Biancardi, Felipe Neto, essa galera super... John Vlogs. Então, essa galera gigantesca no mídia, que tinham contratos com a Blaze. E são pessoas que sofreram um pouco, principalmente o Felipe Neto, quando a gente vai falar de pressão dos usuários, porque, olha, você não estava divulgando, a gente tem problema de cash out, teve que fazer vídeo se justificando. Então, a gente vê aí um grande desafio quando a gente fala, né, de influenciadores envolvidos com as polêmicas de casas de apostas. E a Blaze, só finalizando, teve uma discussão enorme nas redes sociais. Quem é o dono da Blaze? É o Guilherme, eu me adianto. Pesquisa. Olha, se eu fosse o dono da Blaze, eu não estaria aqui fazendo esse podcast. Eu estaria em Curaçao, tomando uma pina colada. Mas não tem, ninguém sabe quem é, foi uma brincadeira depois de todo esse episódio. E quando a gente foi ver, isso divulgou na mídia, e aqui não fazendo nenhum tipo de juízo de valor em relação à Blaze, mas sim com as informações que foram postadas, que tinham mais de 5 mil reclamações no Reclame Aqui e poucas atendidas pela Blaze na época, com problemas de cash out, alegações de problema de cash out, de números que foram alterados ali no momento de apostou, e aí teve uma alteração nos valores ali recebidos, e outras, e uma ausência de call center, que inclusive a portaria do Ministério da Fazenda que eu comentei agora também estabelece que tem que ter um call center de cada casa de aposta 24 horas por dia em língua portuguesa para poder atender todo o consumidor brasileiro em caso de necessidade de suporte, de problemas. Então isso é um grande avanço que a gente vai ter. E aí eu já passo aqui para o Maurício voltando à pergunta da publicidade, né? Que alguns estados, a federação também está analisando a questão da publicidade por conta do vício, e aí a gente pode lidar com alguns tipos de questões atingindo o mercado de publicidade, influenciadores, streamers, times e todo o mercado que se beneficia em relação aos valores pagos por essas publicidades. Esse é um ponto tão importante que foi feito um convênio recentemente entre o Instituto Brasileiro de Jogo Responsável e o CONAR para se aprofundar nesses estudos em relação à publicidade de influencers até propriamente
voltado a esse plano de apostas e apostas esportivas. Tamanha responsabilidade e tamanho público que esses influencers eles têm a capacidade de atrair. Veja que a Vicky citou aqui o nome da Blaze. Muito do público da Blaze é oriundo dessa publicidade de influencers. Um absurdo, né? Um absurdo. E aí surge essa questão. Olha o tamanho da responsabilidade. Atrai, obviamente, o público para que tenha uma adesão a essas plataformas. A Blaze praticou um ato ilícito, supostamente. Seriam os influenciadores responsáveis também por responder por esse ato ilícito? Ou por responder por eventuais danos que tenham sido cometidos por essa plataforma a esses usuários que foram angariados por conta dessa publicidade? Isso é uma questão muito delicada. Fala-se até em responsabilidade criminal dessas pessoas, desses influenciadores. Eu entendo particularmente que não há nenhuma possibilidade de responsabilidade criminal, mesmo porque não se aplica aqui no Brasil a responsabilidade objetiva. Né? Então, é um ato próprio da empresa que, evidentemente, o influenciador não tem nenhum grau de participação. Agora, em se tratando de responsabilidade civil, onde você conduz aquele consumidor a adquirir um produto ou um serviço daquela determinada empresa, você empresta sua imagem e sua credibilidade. Aí a gente entra num cenário mais delicado. Nossa, é um grande desafio, né? Principalmente, a gente já viu alguns casos, né? Por exemplo, esse caso da Blaze ficou muito associado ao caso da Gigi Ferrari, que acho que para esses influenciadores, que inclusive fazem dinheiro, mais do que serem condenados à indenização, as medidas que estão tendo, por exemplo, de cair o Instagram da pessoa, é o que mais preocupa, né? A gente trabalha muito com influenciadores digitais, então a gente vê que uma das grandes preocupações é justamente não derrubar o Instagram, né? Porque é a principal fonte de renda deles. E aí que eu acho que é importante a gente falar sobre publicidade responsável, porque o Instituto Brasileiro de Jogo Responsável, junto com o CONAR, como o Maurício falou, eles já criaram umas regras para autorregulação. A gente tem Facebook, Google também dispondo regras próprias sobre a veiculação de anúncios e de publicidade envolvendo jogos de azar dentro das plataformas. Mas quando a gente vai olhar para os influenciadores em si, precisa-se tomar muito cuidado sobre a forma com que é feita essa publicidade. O Gui já vai falar um pouco sobre algumas dicas para você que é influenciador, você que quer ser influenciador e quer fazer essa publicidade de uma forma responsável. Porque a gente tem de tudo hoje na internet. A gente tem desde a mãe falando que pagou a festa da filha de 1 ano de idade com dinheiro que ganhou nas apostas, até, por exemplo, a gente tem exemplos muito bons. Exemplo bom a gente cita com a Arroba, que é o caso da Bruna Biancardi, que ela tem uma linha legal de fazer essa publicidade muito, muito interessante. Ó, se quiser pagar um patrocínio, estou citando a Arroba de graça aqui. Mas ela tem uma linha de publicidade muito consciente falando nisso. A gente sempre dá o exemplo dela para alguns dos nossos clientes e das pessoas que têm interesse em fazer essa publicidade, porque ela trabalha com alguns gatilhos de responsabilidade muito interessantes e que estão nessas regras do Instituto Brasileiro de Jogo Responsável, né, Gui? Exato. É um exemplo que eu sempre comento com a Vicky, de que sempre quando ela posta algo nas redes sociais, seja no feed, um Reels ou um Stories ali no Instagram, ela toma muito cuidado como ela traz ali não só a mensagem falada, mas escrita. Ela deve estar sendo muito bem assessorada ali, e é o que a gente sempre recomenda. Você ter uma assessoria bastante especializada a respeito para poder te montar uma cartilha, primeiro fazer um bom contrato em relação a essa publicidade, para você ter toda essa proteção, pensando nesse cenário regulatório futuro. Então a gente consegue prever algumas situações, né, no mercado. E segundo, elaborar uma cartilha bem feita para cada tipo de post. É esse trabalho que a gente acaba fazendo no escritório. A gente acaba até passando ali em relação à parte, né, de advogado em si, pensando como negócio, o que seria bom, o que não seria bom.
né, a forma como você se comunica com o público, a gente se preocupa muito, mas trazendo ali o jogo consciente, que você não vai ganhar dinheiro em relação àquilo, para você não incentivar, clica no link abaixo que você vai ganhar dinheiro, tomar cuidado em relação a esses bônus que são oferecidos, maior de 18 anos, que é somente para poder brincar, uma atividade de lazer, uma renda extra. Enfim, a gente monta de uma forma bem visual, né, para que os nossos clientes saibam como funciona. Mas é muito legal esse exemplo que a Vicky deu, e a gente tende a ver cada vez mais isso quando a regulamentação tiver efetivamente dentro. Então eu vou fazer uma brincadeira com o Maurício aqui, porque quando ele chegou eu vi a camisa dele, e ele não é patrocínio, tá, pessoal? Esse jacaré não é patrocínio, mas Lacoste, se vocês quiserem a gente tá disponível, estamos esperando aqui vocês. O time do consultivo cobra 10% do sobre patrocínio para fazer o contrato. E o jacaré aqui está muito sedento, então, ou seja, o jacaré sedento é o governo, sedento para arrecadar, são as casas de apostas sedentas pela regulamentação para poder ganhar dinheiro aqui dentro, os apostadores sedentos pela regulamentação para poder ganhar um dinheiro extra, e todo o cenário, né, envolvido com muitos empregos, né, que a gente está vendo que vai movimentar, né, Maurício? Muitos empregos, e a gente pode até falar um pouco a respeito disso de forma breve, mas que eu vi uma pesquisa falando que a gente vai ter pelo menos 10 mil novos empregos com esse mercado quando sai essa regulamentação, que movimenta muito o mercado que a gente vai ter. Sem dúvida. E mais uma observação, mais uma dica que, aproveitando o gancho do Guilherme, eu gostaria aqui também de enfatizar para quem pretende atuar nesse mercado. Observem os termos e condições das plataformas que vocês vão utilizar. Porque, além da própria legislação, a discussão sobre legalidade ou ilegalidade a respeito das apostas, inegavelmente os juízes e tribunais vêm levando em consideração para decidir se há suspensão, se há banimento, se há exclusão daquela determinada conta, se está se respeitando ou não os termos e condições que todos anuem quando vão utilizar a plataforma. Então, isso é essencial porque você depois monta uma base gigantesca de seguidores e usuários e que aquilo vai passar a ser monetizado. Então, essa estratégia ela precisa ser definida previamente. Porque a hora que a coisa já está andando, no meio do caminho, monetizando, e você tem a sua conta suspensa, você é surpreendido e tem a sua fonte de renda ali rompida. Então, tomar essa atitude preventiva, contar com essa assessoria para ajudar em toda essa análise é absolutamente essencial.